Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhá-la com vocês e eu creio que assim como a palavra falou ao meu coração, vai falar ao seu coração também, amém? Meu nome é Eva Nascimento, seja bem-vindo a este canal e hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante que o Espírito Santo falou comigo ainda nessa madrugada e eu já quis compartilhar para não perder nada do que ele me disse. Foi algo que eu precisava ouvir e foi algo que ele me encarregou também de levar essa palavra, de passar para os amados e para as amadas. E como você viu no título, as preocupações e distrações e te impedem de buscar a presença de Deus, não deixam você entrar na presença de Deus, não deixam você louvar a Deus. Por que ele falou comigo desse jeito? Eu acordei na madrugada e eu gosto de orar na madrugada, mas já fazia um tempinho que eu não fazia isso. Muitas preocupações, distrações e eu não estava fazendo isso. E nessa madrugada eu acordei e eu sei que foi o Espírito Santo que me acordou e eu falei, vou orar ao Senhor, vou conversar com Deus. Amados, mas eu não conseguia conversar com o Senhor. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia me concentrar. A minha mente estava muito poluída, tinha muita coisa na minha mente. Quando eu digo mente poluída, que era preocupações, distrações, muitas coisas que não deixavam eu louvar o Senhor. E eu tentava por várias maneiras, coloquei louvores para ouvir louvores, para, assim, sabe, preencher o ambiente. E assim eu consegui louvar a Deus para que aquilo me afastasse daqueles pensamentos, aquelas coisas que a minha mente estava cheia. Mas eu não conseguia. E eu não entendia por que eu não conseguia louvar a Deus. Até que o Espírito Santo falou para mim desse jeito. As preocupações e as distrações não estão deixando você louvar a Deus. Elas estão te impedindo de louvar a Deus, se entregar ao Senhor, porque a sua mente está muito cheia, tanto de distrações como preocupações. E eu confesso, amado, que também muitas preocupações na mente, preocupações com filhos, preocupações com netos, preocupações com o dia de amanhã, com vida financeira, com o lugar onde eu moro. E o Senhor me deu um texto, uma passagem bíblica que está no livro de Êxodo, no capítulo 34, nos versículos 23 e 24. Eu quero compartilhar com os amados. 3 vezes ao ano, todos os teus varões aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Amados, nós sabemos como que era a vida naquele tempo, principalmente para Israel. Havia muita luta, muita conquista, um querendo conquistar a terra do outro, o território do outro. Havia muitas brigas entre as nações. E o povo de Deus, principalmente o povo de Deus, a nação de Israel, era muito perseguida. Uma porque eles também, enquanto estavam ali obedecendo a Deus, eles conquistavam muitas terras e muitos povos. E ali tinham os valentes de Deus, os homens que guerreavam, que estavam à frente da batalha, que protegia ali a nação, que protegia as tribos de Israel. Agora você imagina esses homens saírem, ir para um lugar mais distante e deixar a terra ali desprotegida. Com certeza ali ficaram crianças, ficaram mulheres e idosos, que por mais que pudesse tentar lutar, não teriam força para lutar contra um exército que viesse contra eles, porque os valentes de Deus não estariam ali. Os homens de guerra, os machos que lutavam, como está dizendo a palavra, não estariam ali. Era eles que lutavam, era eles que iam para a frente da batalha, eles que formavam o exército ali de Deus, mas eles não estariam ali. Mas o Senhor disse algo muito importante, que enquanto eles
saíam, iam louvar a Deus, adorar a Deus, nada de mal ia acontecer. Nada demais ia acontecer nas suas terras. Ao contrário, o Senhor ainda ia alargar as terras dele, ia estender as terras dele. Ainda além deles não sofrerem nenhum mal, nenhum ataque, ninguém ia chegar perto, nação nenhuma, líderes nenhum, exército nenhum, para tocar nas terras dele. Eles ainda iam ser abençoados, que as terras deles iam ser alargadas. Ô, amada, a voz está cada vez mais rouca, mas vamos lá. Você sabe o que significa isso? Significa a confiança desse povo a Deus, a confiança daquela nação ao Senhor. Eles tinham que guerrear, eles tinham que lutar, mas no momento que eles tinham que adorar a Deus, porque quando eles estavam lutando também, Deus estava dando a vitória. Enquanto eles obedeceram a Deus, enquanto eles estavam ali andando na presença de Deus, Deus o abençoava. Eles só perderam isso quando eles abandonaram ao Senhor. Mas eu não cheguei nessa parte e hoje eu não vou falar sobre isso. Ficou por uma outra palavra que o Senhor me der. Hoje eu quero falar o que o Senhor colocou no meu coração. Ande na minha presença, me adore, me louve, busque a minha presença, ande na minha palavra e eu cuidarei de toda a sua terra. Eu cuidarei de toda a sua casa. Eu cuidarei dos seus problemas. Eu te darei solução. Eu vou te dar a direção naquilo que você precisa. É Deus quem está falando. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem livra. É Deus quem dá a direção. É Deus quem faz o milagre. É Ele quem opera o milagre em nós. É Ele quem dá discernimento para entendermos. É Ele quem abençoa também a nossa mente para resolver problemas. Há coisas que não adianta ficarmos quebrando a cabeça. Nós temos que entregar a Deus, confiar em Deus. Muitas das vezes nós falamos que entregamos as coisas ao Senhor, mas nós estamos cheios de preocupações. E essas preocupações, ao invés de não nos levam para a presença de Deus, nós vamos de nos concentrar na palavra e naquilo que o Senhor está dizendo, está falando, nós nos concentramos nos problemas. E muitas das vezes, às vezes a mente da gente está tão cheia que às vezes da gente buscar ao Senhor, nós procuramos distrair a nossa mente com coisas que às vezes não vai adiantar de nada, não vai ajudar nada, só vai ajudar a poluir a mente, ao invés de ajudar a nós. Então foi isso que Deus falou. Busque a minha presença, ande na minha presença. Quer ver milagre? Louve a Deus, busque a Deus, confie em Deus, ore a Deus, medite na palavra, aprenda de Deus, ande na minha presença e com confiança. Porque enquanto você está adorando, enquanto você está louvando, enquanto você está meditando, enquanto você está obedecendo, enquanto você está andando na presença de Deus, é Ele que alarga as suas terras, é Ele quem faz o milagre, é Ele quem abençoa, é Ele quem dá inspiração para você encontrar a solução, encontrar a saída. E não é qualquer saída, é o agir que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Senhor. É a intervenção que vem de Deus, que vem do alto para abençoar a sua vida. Aquele povo, eles saíam despreocupados, porque eles sabiam que Deus está no controle de todas as coisas. Deus estava no controle quando eles estavam na guerra, quando eles estavam em paz e quando eles saíam para adorar. O momento que eles tiravam para adorar a Deus, eles sabiam, Deus está cuidando de tudo. Isso fazia com que eles saíssem tranquilo, fossem para longe, onde o monte onde eles tinham que ir, a cidade onde eles tinham que ir para adorar a Deus, porque Deus estava cuidando daqueles que permaneciam, estavam cuidando da terra, dos lares, do trabalho, da família, estava protegendo a todos e protegendo também aqueles que foram. Deus estava cuidando de tudo. E eu também quero compartilhar com vocês mais uma palavra que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, 7, 8 e 9. São 4 versículos. Está escrito assim: Não andei ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus,
e pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticar, e o Deus de paz será convosco. Entendeu? O que o Senhor está falando é a palavra de Deus, meu amado. Quando você tiver alguma dúvida do que o Senhor está falando, lembre-se, quem escreveu foi o próprio Deus, inspirou homens, ungido por Deus, na unção do Espírito, escreveram o que o Espírito Santo inspirou eles a escreverem, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o autor da Bíblia está te dizendo assim, o autor da vida e o autor da Bíblia também. Está te dizendo assim, que você não deve se preocupar com nada. Não é que você não deve se preocupar, sei lá, com o almoço da manhã, que você não deve se preocupar com a roupa, ou então com o trabalho. Mas e a família, como é que fica? E a situação financeira, como é que fica? Não, o Senhor fala tudo. Ele está incluindo tudo, você não deve se preocupar. Aqueles que estão em preocupações, ore a Deus, leve as suas petições a Deus, apresente a Deus em oração e ore com um coração agradecido. Sabe o que é agradecido? É já agradecendo a Deus pelo que Ele é, pelo que o nosso poderoso e amável Deus é e por tudo que Ele vai fazer. Então você tem que crer. Muitas das vezes há pessoas que vêm querer tirar, minar nossa fé, dizendo, não é bem isso, não é bem isso. Eu pego na íntegra. Eu acredito sim. Seja questão de enfermidade, questão financeira, questão de trabalho, questão de... Seja qual for, tudo eu entrego a Deus. Tudo você deve entregar a Deus. Só que por uns momentos, por uns dias, eu estava deixando isso de lado e estava me concentrando nas preocupações. E Deus fala, não se preocupe com nada, apresente as suas petições a Deus em oração e ore com o coração agradecido. E Ele fala que a paz que excede todo entendimento, ou seja, a paz que o mundo não entende, guardará a sua mente e o seu coração. Cuidado com aquilo que vai na sua mente, né? Porque a gente leva para o coração, mas o Senhor fala que Ele vai guardar. Sabe o que significa isso? É paz. É você ter paz. Aquele que confia, ele tem paz. Ele vai guardar a tua mente. Ele está falando que vai guardar a tua mente e o teu coração. Sabe por quê? Porque você está unido com Jesus Cristo, assim como diz o versículo 7. No 6 ele fala, não se preocupe com nada, leve tudo a Deus em oração e ore com o coração agradecido. E no 7 ele fala que a paz vai guardar a tua mente e coração, ou seja, Deus vai te dar paz. Você tem que confiar porque Deus vai te dar paz, meu amado. Sabe o que significa isso? A paz de Deus. Eu já experimentei essa paz em tantos momentos da minha vida e foram momentos muito difíceis para mim. Tinha momento que eu nem ia suportar, mas o Senhor me deu paz para resolver, ao qual Ele estava no controle, cuidando de todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia. Também ele está dizendo no versículo 8, quanto às demais coisas, amados, que nós devemos pensar, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo, se há algum bem, algum louvor a Deus, nisso nós devemos pensar. É nisso que deve estar os nossos pensamentos, naquilo que é verdadeiro, nas coisas do alto, naquilo que vem de Deus. Porque muitas vezes nós oramos a Deus, falamos que confiamos em Deus, entregamos a Deus e até recebemos a paz do Senhor. Sentimos aquela paz que vem de Deus. Mas aí a gente começa a procurar notícia ruim, a receber tudo um monte de bombardeio, pior a gente vai guardando
Aquilo que não presta, a gente deve lançar fora. A gente não deve guardar para o coração. Não fique procurando um noticiário ruim. Não fica procurando coisas. Às vezes, você está em paz, mas vê uma notícia ruim. Aí você fica ali prestando atenção, atento, e vai querer saber mais. Olha, fulano matou não sei quem, aconteceu não sei quem. Aí você quer saber. Aí você fica enchendo a sua mente. Aí a preocupação começa a vir. Preocupação, medo. Cadê a confiança no Senhor? Cadê saber que Deus está guardando e está no controle? Já pensou se aquele povo, quando fosse adorar a Deus, ele ia com esse pensamento? Olha, está acontecendo isso, olha, pode estar acontecendo isso. Eles iam em paz. Eles conheciam a Deus. E é importante que você também conheça ao teu Deus. Conheça o Espírito Santo. É Ele quem está falando ao nosso coração para nós confiarmos no Senhor. Então, enche a tua mente de coisas boas, de pensamentos bons. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Concentre-se na palavra de Deus, vê tudo o que Deus está ensinando. Medite sobre as promessas de Deus, procure sobre as promessas, tudo aquilo que Deus reservou para aqueles que confiam nele, naqueles que são dele. Busque a Deus, busque a presença de Deus. Aí o versículo 9 está dizendo assim, que tudo que nós recebemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós estamos recebendo, tudo aquilo que nós vimos de Deus, nós devemos pôr em prática em nossa vida. Não adianta nada se todas essas coisas que o Espírito Santo falou, nós não colocarmos em prática em nossas vidas. Anula tudo. A palavra de Deus também fala que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas praticante. Foi o Espírito Santo quem escreveu essa palavra. É Deus falando para nós. A Bíblia é o manual de vida. Então nós devemos olhar atentamente para a palavra e andar nessa palavra, caminhar nessa palavra. Assim nós somos abençoados por Deus. Né? Não tem como, se nós estamos distantes, se nós não estamos crendo, se nós não cremos em sua palavra, porque Deus é a sua palavra. É na palavra de Deus, é aqui ó, que nós aprendemos sobre o Senhor. É aqui, ó, na palavra de Deus, que nós aprendemos sobre Deus. É aqui que nós conhecemos ao Senhor. O Senhor fala conosco de várias maneiras, mas todas essas maneiras tem que estar aqui, ó, na palavra de Deus, confirmando na palavra, se você quer saber se vem de Deus ou não. Eu estou aqui falando a palavra de Deus. Tudo que eu estou falando, você pode conferir, que é a base da palavra de Deus. E a palavra de Deus também fala que tudo o que está escrito é para nós aprendermos e pôr em prática. É pelo nosso aprendizado, foi escrito para nós, para nos abençoar. É a palavra de Deus. Então, como aquele povo, eles saíam confiantes, confiando que Deus estava cuidando de tudo, que você também possa entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que Ele está cuidando de tudo, certo? Não significa que você não vai fazer nada, se você vai cruzar os braços, acabou, não. Você vai ter muita coisa para fazer, mas agora é com os passos certos, orientado por Deus, orientado pelo Espírito Santo, porque nós precisamos louvar ao Senhor, orar a Deus, buscar a presença de Deus. Não que Deus precisa isso, sem isso Ele não é Deus, mas isso é para o nosso próprio bem. Que o Senhor seja o foco do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa busca, porque senão a nossa mente vai estar nas coisas que não prestam. O inimigo acaba tomando conta. Enquanto o nosso foco, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa confiança tiver em Deus, nós somos abençoados, nós somos guardados e dirigidos por Deus. O agir de Deus em nossa vida, aí você verá milagres, você verá cura, você verá prosperidade, você verá livramento, você verá restauração. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor na minha vida. Eu senti de Deus de estar compartilhando para que você receba e tome posse da palavra do Senhor. Amém, meu amado? Que aquilo que eu não pude falar ao teu coração, que o Espírito Santo continue falando, ele continue aí inundando, enchendo o teu coração da sua palavra, porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso e
Ele adora quando nós queremos, Ele ama quando nós queremos aprender de Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus e colocamos essa palavra em prática. Não tem coisa melhor de ler a palavra acompanhada, ali ao lado do Espírito Santo, Ele nos orientando, nos ajudando e falando ao nosso coração. Assim como falou no meu, assim como foi uma bênção para mim, e assim como em nome de Jesus eu vou pôr em prática, coloque em prática na sua vida também. Creia nas providências divinas. Amém, meu amado? Então não se preocupe com nada. Deus cuidou do povo que iam adorar e deixavam a terra. Para os olhos de muita era loucura, a terra estava ali desprotegida. Mas não, Deus estava lá. Estava guardando eles que iam adorar a Deus e a casa deles, a família deles, tudo que pertencia a eles. E ainda estava abençoando, alargando as terras dele. É assim que o nosso Deus faz. Amém, meu amado? Vai fazer com você também. Creia em nome de Jesus. Amém? Beijos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus.